Olá pessoal, olha o professor Zé Diogo novamente com vocês. Vamos resolver mais uma questão tratando de teoria dos orbitais moleculares. Vamos à questão, meus caros. Eita, aqui falhou o... Opa, agora sim o meu OneNote com a questão apareceu. Ao vivo tem dessas coisas, né? Então vamos lá, a questão lida com o quê? A questão pede para, usando diagramas de orbitais moleculares, determinar o número de elétrons desemparelhados, a configuração eletrônica em cada molécula ou íon abaixo, darei já essas moléculas ou íons, e a questão ainda pede para fazermos um esboço da forma do orbital HOMO em cada caso. Além disso, a questão pede para usarmos a figura que é dada abaixo, em que temos os diagramas do lítio 2, berílio 2, boro 2, assim como a figura em que temos o diagrama de orbitais moleculares do CO. Vamos à primeira molécula. A nossa primeira molécula, na realidade, é a molécula carregada O2-. Então vamos lá, devemos responder número de elétrons desemparelhados, porém para saber o número de elétrons desemparelhados temos que obter a configuração eletrônica correspondente. Além disso, temos que fornecer a configuração eletrônica em cada molécula ou íon, e a questão também pede para fazermos um esboço da forma do orbital HOMO em cada caso, né? Então vejam, a questão fornece para o O2 a seguinte configuração eletrônica. Vejam, para o O2 nós temos 2 elétrons ocupando o orbital 1σg, temos 2 elétrons ocupando este orbital. Temos também 2 elétrons ocupando o orbital 1σu, 1σu, perfeito? Temos 2 elétrons ocupando este orbital aqui. Vejam que este orbital ele não apresenta uma designação, mas a designação desse orbital é 2σg, né? Uma vez que depois do oxigênio temos um cruzamento σp. Em um próximo encontro eu irei entrar em detalhes sobre este cruzamento σp. Então vamos lá, esse orbital que não apresenta uma designação corresponde ao orbital 2σg, o qual apresenta 2 elétrons, e nós temos 4 elétrons ocupando os orbitais de simetria πu. Vamos lá, πu, temos 4 elétrons, e vejam que adicionalmente no orbital 1πg temos 2 elétrons. Isso, porém, a nossa intenção não é obter a configuração eletrônica do O2, e sim a configuração eletrônica do íon O2-. E para isso devemos adicionar mais um elétron, não é verdade? Então vejam que a configuração eletrônica do O2- será igual àquela do O2, só que adicionando um elétron ao orbital πg. Com isso, o orbital πg, que antes estava assim, com 2 elétrons desemparelhados, lembrando que usamos uma mesma designação para denotar 2 orbitais moleculares. Então vejam, quando adicionarmos o terceiro elétron, ficaremos com uma configuração do tipo 1πg3, opa, que mais? πg3, esse mais não existe. Então vamos lá, G3, na verdade 3. Bom, então a configuração eletrônica deste íon ficará 1σg G2, 1σu2, 2σg2, 1πu4, 1πg3, sendo esta a representação da ocupação dos orbitais moleculares πg. Então vejam, um dos itens pede para fornecermos o número de elétrons desemparelhados. Então, o número de elétrons desemparelhados que
este íon apresenta será igual a 1 elétron desemparelhado. Beleza? Um elétron desemparelhado. Além disso, a questão quer que forneçamos a configuração eletrônica, né? Tá aí a configuração eletrônica apresentada. Tá aí a configuração eletrônica apresentada, um πg2, um πu, desculpe-me, um sigma G2, um sigma U2, um sigma G2, um π U4, um π G3, sendo que essa configuração eletrônica apresenta apenas um elétron desemparelhado. Bom, a questão também que é a representação do orbital HOMO. Vale lembrar que o HOMO corresponde ao último orbital molecular ocupado, enquanto que o primeiro orbital molecular desocupado recebe o nome de LUMO. Aí veja o seguinte, o nosso HOMO corresponde a esse conjunto de orbitais que são ocupados, né, que apresentam maior energia. E veja o seguinte, o orbital πg é um orbital do tipo ligante, e no caso do oxigênio, esse orbital ele é construído a partir da combinação da função 2px, px ou 2py, py. Deixa-me sair da frente. Pronto, sair da frente. Então veja o seguinte, um orbital do tipo π ele é formado quando dois orbitais s, dois orbitais p, interagem. E a interação em que os dois orbitais p estão em fase leva a orbital do tipo πu, né? πu. Enquanto que a interação com os dois orbitais p fora de fase leva a um orbital do tipo πg. Bom, como é que nós distinguimos um orbital do tipo πu de um orbital do tipo πg? Vejam, se definirmos um ponto aqui entre os dois orbitais, vejam que ao sair de um lóbulo para o outro, passando pelo centro, nós não temos uma mudança na fase do orbital. Então vejam, quando essa mudança não ocorre na fase do orbital, em analogia ao que notamos para um orbital D, temos que o orbital é classificado como G. Veja que nesse caso, olha, se definirmos aqui um ponto da mesma forma como fizemos no caso anterior, se sairmos de um lóbulo para o outro, passando por este ponto que definimos no centro entre os dois orbitais, vejam que a fase que antes estava positiva ou negativa aqui, passa a ficar com o sinal trocado. E por isso, o orbital é do tipo U. Veja que o orbital ocupado aqui é o orbital do tipo G. Logo, a representação que leva ao orbital molecular do tipo πg é essa que eu destaco, né? É aquela em que os dois orbitais P se combinam fora de fase. E vejam que aquela combinação em que os dois orbitais P estão em fase leva a um orbital molecular de menor energia do que aquele orbital molecular cuja combinação dos orbitais P foi fora de fase. Vamos fazer o mesmo exercício considerando uma outra molécula. Bom, vamos considerar o caso do nitreto de boro, Bn. Vamos lá. Vamos ao caso do nitreto de boro, Bn. Veja, nesse caso, o diagrama de orbitais moleculares é equivalente ao diagrama de orbitais moleculares do CO. E como é o diagrama de orbitais moleculares do CO? Veja, no caso do CO, nós temos a seguinte configuração eletrônica: 1 sigma com 2 elétrons, 2 sigma com 2 elétrons, 1 pi com 4 elétrons e 3 sigma com 2 elétrons. E a configuração eletrônica do nitreto de boro será
parecida, será parecida. Irei copiar essa configuração eletrônica e vamos aproveitar lá para o caso do nitreto de boro. Vamos arrastando. Então vejam, essa configuração aqui, estamos tomando como referência, corresponde à configuração eletrônica do CO. Mas vale lembrar que o oxigênio tem 6 elétrons e o carbono tem 4 elétrons de valência, né? Então vejam que, por isso, olha, 6 mais 4, 10 elétrons, que são justamente os 10 elétrons que estão presentes na configuração eletrônica do CO. Porém, vale lembrar que o nitrogênio apresenta 5 elétrons de valência e o boro vem logo antes do carbono na tabela periódica. Se o carbono apresenta 4 elétrons de valência, o boro apresenta 3 elétrons. Então vejam que no caso do nitreto de boro, nós teremos 8 elétrons ao total. Portanto, a configuração eletrônica do nitreto de boro equivale àquela do CO, só que desconsiderando 2 elétrons. Os 2 elétrons que são desconsiderados são aqueles que antes ocupavam o orbital 3 sigma. Logo, a configuração será 1 sigma 2, 2 sigma 2, 1 pi4. Beleza, essa é a configuração eletrônica correspondente. Porém, aqui temos um probleminha que é respeito à identificação de qual orbital é ligante e qual orbital é antiligante. Então veja, vamos voltar aqui à nossa tabelinha. Veja o seguinte, olha, que da combinação deste orbital com este foi formado, assim como este outro foi formado, né? Então vejam que este orbital é ligante, perfeito? E este aqui, olha, ele tem um alto caráter antiligante. Vejam que esse orbital foi desconsiderado da nossa configuração eletrônica do BN. Vejam que esse orbital ele conta com uma grande contribuição do 2P do carbono, bem como 2P do oxigênio. A este ligante temos este outro antiligante correspondente, logo 2 sigma é orbital molecular ligante, e este π ele apresenta 2π como sendo o seu correspondente antiligante. Logo, esses 3 orbitais são, portanto, ligantes. Então, para calcular a ordem de ligação do BN, fazemos o seguinte. Então, ordem de ligação será o meio, número de elétrons que ocupa orbital ligante menos número de elétrons que ocupam orbitais antiligantes. 1 sobre 2, temos 8. Né? 2 mais 2, 4, com 4, 8. 8 dividido por 2, 4. Pronto. A ordem de ligação dessa molécula é, portanto, igual a 4. Além disso, vale lembrar que a molécula não apresenta elétrons desemparelhados, porque temos 4 elétrons ocupando os orbitais π, ou seja, não apresenta elétrons desemparelhados. Então, pessoal, bora a representação do orbital HOMO da molécula BN. Vejam, é importante notar que, diferentemente do caso do O2, os orbitais aqui não são rotulados nem por U, nem por G, uma vez que a molécula BN ela não apresenta centro de inversão, diferentemente da molécula O2, ou seja, não é possível inverter a posição dos 2 átomos envolvidos. Porém, vejam que o nosso orbital π, o orbital de menor energia, é aquele compatível com a interação entre os 2 orbitais π quando em fase.
né? Então vejam que a representação do HOMO da molécula Bn representa os dois orbitais p interagindo entre fases. Então ficamos por aqui, pessoal, e até a próxima.